Shalom Adonai, muito boa tarde a todos. Eu sou Hilda Horta e quero partilhar uma palavra com todos aqueles que estarão me assistindo, estarão vendo este vídeo, estarão ouvindo. Eu quero deixar uma palavra, é uma palavra de alerta, uma palavra de encorajamento. Bom, quero falar hoje das heresias e quero deixar um alerta a todos aqueles que me veem, todos aqueles que irão ver a posterior. Quero deixar uma palavra. Vamos ver a palavra do Senhor em 1 Timóteos, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos e doutrinas de demônios. Aleluia! E quero ler também versículos 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. E quero falar de heresias hoje, das seitas, dizer que a heresia significa escolha, heresia significa preferência, heresia deriva de uma palavra, a palavra heresia deriva da palavra grega airesis, que significa escolha, significa preferência, significa seleção. Então, heresia é um ato de um indivíduo ou um grupo, é o ato de um indivíduo ou um grupo de pessoas afastarem-se da verdade, que é a palavra de Deus, e adotarem suas próprias ideias, suas próprias doutrinas. Então, a palavra do Senhor em 1 Timóteo 4:1 diz o seguinte, que nos últimos tempos apostatarão-se muitos. Ou seja, alguns da fé. Que fé? A fé cristã. Alguns irão se apostatar. Apostatar significa desviar-se da verdade, da fé cristã, da verdade, porque cristã remete-nos a Cristo. E diz a palavra do Senhor que Cristo, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Então, se alguém vai se apostatar, se alguém vai se desviar, significa que um dia conheceu a verdade. Que verdade? A palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se um dia essa pessoa esteve na verdade, que é Jesus Cristo, decide se apostatar, criando outra doutrina, acreditando numa outra verdade que não é a bíblica, significa que essa pessoa é herética. Aleluia! E a partir desta doutrina herética surgem as seitas. As seitas são lugares onde pessoas
se reúnem como igrejas, são seitas, onde pessoas se reúnem para ouvir a doutrina daquele desviado, daquele que se apostatou. Existem muitas seitas, mas não vou mencionar, não vou detalhar, dizer expressamente quais são os nomes das seitas, mas eu vou deixar algumas verdades que vão te levar, vão te remeter, vão te levar a pensar e a descobrir que esta é aquela, só pode ser uma seita. Por que eu trago este assunto hoje? É porque nós agora estamos num momento de fragilidade, um momento em que não podemos buscar Deus, não podemos ir buscar Deus em grupo na igreja. Temos que buscar Deus cada um no seu lugar, na sua casa. E por causa desse motivo, muitos se levantam para ministrar a palavra, para pregar. É no Facebook, Instagram, no YouTube e tantas outras redes. Tantas outras redes as pessoas usam para pregar a palavra. É muito bom, porque isso ajuda-nos a crescer espiritualmente, nos ajuda a saber mais de Deus, nos ajuda a buscar mais revelações. Mas nisso tudo tem que prestar um pouco mais de atenção, porque enquanto as pessoas se autoproclamam para ministrar, existem aqueles que estarão trazendo as suas doutrinas heréticas. E para quem não conhece a palavra de Deus, facilmente ela pode se deixar enganar pelas doutrinas dos homens. Diz a palavra do Senhor, proibindo em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 3, diz, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Um exemplo que eu quero deixar para te elucidar, existem igrejas, existem seitas que proíbem casamentos dos líderes, dos pastores, daqueles que servem a Deus. Proíbem casamentos. Exigem que o homem deva se abster para poder servir Deus puro. Mas a Bíblia diz em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículos 2, diz o seguinte: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. É a palavra de Deus que diz. O bispo é todo aquele que serve a Deus. O bispo é um pastor, o bispo é um padre, o bispo é um diácono, todo aquele que serve a Deus. E a Bíblia diz que convém que tenha uma só mulher. E não só em Gênesis. Diz a palavra do Senhor em Gênesis: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma ajuntora. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a uma mulher para formar uma família. Então, há igrejas que proíbem casamentos, dizendo que é para servir Deus de forma mais completa, pura e tudo. E eles se baseiam no comentário, no conselho que o Paulo deixou para os homens. Paulo deixa bem claro em 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 37. Se achas
que podes conseguir ficar sem casar, melhor é. Se achar, não é o que Deus diz, não é o que a Bíblia diz, é o conselho de Paulo para o homem, a mulher. Porque se ficar sem casar, irá servir Deus na íntegra, sem pensar em agradar o seu parceiro. E eles levam essa palavra e criam a sua doutrina. Mas a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E se formos a ver, muitas dessas igrejas que proíbem casamentos, havemos de encontrar lá atos sexuais que assustam, violações, há sexo entre homem e homem, lá dentro é uma confusão, há incesto, há todo tipo de atos sexuais macabros, porque o homem está sendo proibido de fazer aquilo que a Bíblia diz que tem que fazer, casar e formar família. Aleluia. Então, eu quero despertar-te para prestar mais atenção em toda a informação que fores a consumir. Preste atenção, confirme com a palavra de Deus. Heresia é o desvio da verdade. É perverter a palavra do Senhor. Há outras também igrejas que dizem o seguinte, não há inferno, só há desaparecimento eterno. Mas nós sabemos que sabemos que o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. Existe inferno. Todo aquele que não crê em Jesus, todo aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, esse automaticamente vai para o inferno. Aleluia. Para que o homem possa se livrar dos heréticos e da heresia, é necessário que conheça a palavra de Deus. Por causa da heresia, por causa dos heréticos, surgem as seitas. Aleluia. Aleluia. Todo aquele que resiste à palavra do Senhor é um apóstata. E a Bíblia, ela nos adverte que não há salvação para aquele que resiste à verdade. Há igrejas também que dizem que não crê em Jesus Cristo. Não crê que Jesus é o Filho de Deus. Dizem que Jesus é um profeta, é um simples profeta. Então, se não crê em Jesus, mas a nossa Bíblia diz que nós só chegaremos ao Pai através de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só chegaremos a Deus através de Jesus. Se não crê em Jesus, como é que chegará a Deus? Aí está. Aleluia. Aleluia. Todos heréticos conheceram a verdade um dia. Todos os heréticos, todos que formaram seitas, conheceram a verdade um dia. E o que aconteceu com eles? Eles preferiram deixar a verdade, que é Jesus Cristo, e criar as suas próprias doutrinas. Adoração aos deuses, às estátuas. Adorar as estátuas. A Bíblia diz que só existe um único Deus. O Deus que criou o céu e a terra. É esse Deus a quem nós devemos adorar. Diz a Bíblia que não tereis outro Deus, não adorarás a outro Deus, senão aquele que criou o céu e a terra. Mas as pessoas deixam essa verdade
criam deuses de estátuas, deuses de prata, bronze, ouro e começam a adorar esses deuses. Significa que preferem deixar a verdade bíblica e seguirem as suas próprias doutrinas. E para aqueles que não conhecem a Bíblia, facilmente são enganados, facilmente seguem essas seitas, seguem essas doutrinas. Os apóstatas, eles estão a puxar maior número de pessoas para acreditarem nas suas doutrinas e automaticamente irem ao inferno. Aleluia! É necessário que conheçamos a verdade, sigamos e prossigamos em conhecer a verdade. Não se aparte da nossa boca o livro desta lei, a Bíblia. Não se aparte da nossa boca, do nosso coração, da nossa mente. É necessário buscarmos conhecer a verdade. Toda a ministração que for feita, ela deve ser confirmada com a palavra de Deus. Toda a ministração. Aleluia. Então, eu deixo aqui para investigar, meditar mais. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 1 também. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Podes ir estudando a palavra, ir lendo mais. Podes ir também a 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 37. E aprofundar cada vez mais. Aleluia. Aleluia. Vou parar por aqui. Dizer, Deus abençoe sua vida. Espero que tenhas entendido a mensagem. Deus te abençoe o seu coração e que nasça em ti o desejo profundo de conhecer a palavra do Senhor, que é para não seres enganado, porque diz a palavra do Senhor que surgirão muitos profetas. Quando se diz profetas, são muitos, surgirão muitos falsos profetas. É o que eu queria dizer, muitos falsos profetas surgirão. E se não conheces a palavra, facilmente serás enganado. Serás enganado por milagres e tudo mais. Serás enganado pela boa retórica, a boa fala, a maneira como a pessoa se expressa bonito. Então, porque se expressa tão bem, é uma pessoa que inspira-te confiança, parece que estudou, investiga mais. Então, ela se expressa, deixa uma mensagem que para ti ela é convincente. Mas se não fores ver a palavra do Senhor, pode estar a ser puxado para o abismo. Aleluia. Conheça a palavra. Aleluia. Tenha ouvidos apurados para conhecer e saber quando é que já não estás a falar da palavra verdadeira. Jesus é a verdade. Jesus é o único meio pelo qual nós podemos chegar a Deus. Então, Deus abençoe. Até mais e shalom.